mangangava, abelha de orquídea, abelha azul, abelhona, abelha gigante ou simplesmente abelha solitária. Se você gosta de agroecologia, é inevitável você saber um pouquinho mais sobre esses insetos, porque eles são extremamente importantes. Então, já se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa seu like, porque eu sou Michele Santos, esse é o Projeto Azetec, que hoje o nosso assunto é abelha solitária. Meu povo do agro, é o seguinte, para você trabalhar com o sistema agroecológico, você precisa entender tudo que envolve aquele determinado meio ambiente. E nesse contexto, os insetos mais importantes para as produções agrícolas são justamente os polinizadores. E é por conta disso que eu escolhi falar com vocês hoje sobre as abelhas solitárias, esse insetinho que é tão pouco valorizado por nós brasileiros, mas que outros países, já cansaram de descobrir a importância deles. É assim, essas abelhas, elas são conhecidas como abelhas solitárias justamente por não terem o comportamento sociável como as outras abelhas, aquelas mais conhecidas. No mundo, existem aproximadamente 25 mil espécies de abelhas. E no Brasil, existem 3 mil. E aí, 85% de todas essas espécies de abelhas são consideradas abelhas solitárias. O que faz dela ser considerado uma abelha solitária é o fato da geração atual não estar entrando em contato com a geração futura. Inclusive, algumas espécies são sazonais e acontecem apenas uma vez por ano. Essas espécies normalmente são chamadas de diapausas. O ovo eclode, mas a última fase de desenvolvimento dela só acontece em uma determinada época do ano. Existem outras classificações de espécies, mas essa é uma bem interessante. O que a gente sabe é que na primavera acontece um boom de surgimento de abelhas. Isso acontece justamente pela maior oferta de comida, de alimentos para essas espécies. Normalmente as abelhas solitárias, elas se alimentam de resina, néctar e pólen. É importante lembrar que essas abelhas, elas não são produtoras de mel, cera, própolis. Elas apenas são polinizadoras. Inclusive, elas também são consideradas indicadoras ambientais. E dependendo da espécie, o gênero também nos conta algumas coisas sobre aquele meio ambiente. Por quê? Porque normalmente em ambientes com alta concentração de defensivo agrícola, não acontece o surgimento dessas abelhas. Bom, e como essas abelhas vivem? No geral, elas duram na fase adulta de 3 a 6 semanas. A fêmea passa todo esse período fazendo a postura dos seus ovos e construindo seus ninhos. Já os machos, eles ficam sobrevoando por perto em patrulha e também nas florações que aquela espécie mais gosta, Sempre à espera de uma outra fêmea para poder fazer a cópula. É importante lembrar que os ninhos são única e exclusivamente feitos pelas fêmeas, o trabalho é simplesmente delas. Aliás, cada ninho de uma abelha solitária é chamado de célula e o conjunto de células é chamado de condomínio. E a fêmea faz ao longo da vida a postura de 6 a 15 ovos, justamente nesse condomínio. E cada uma das células tem apenas um ovo. Uma observação importante que a gente faz é que muitas dessas espécies de abelhas, elas retornam para próximo de onde elas nasceram, E aí elas buscam ali um ambiente para poder fazer os seus condomínios. E aí elas buscam troncos de árvores, tocos, Ou então elas fazem, muitas delas fazem o ninho no solo, em barrancos, ou até mesmo em fendas de construções que elas encontram próximas ali. E aí, durante a noite, as fêmeas, elas permanecem ali tomando conta dos seus ninhos, E os machos, eles sempre dormem ou em galhos bem folhosos, ou então eles vão para dentro de algumas flores que se fecham durante a noite e ele permanece até o dia seguinte, quando a flor abre. Isso tudo para se proteger dos inimigos, Porque os inimigos das abelhas solitárias, elas têm aí, formigas, vespas, moscas varejeiras,
outras abelhas e nós humanos, né? O que acontece? Nos ninhos, esses inimigos, eles vão até esses ninhos das abelhas solitárias e colocam vários ovinhos dentro de cada célula daquela. E aí, quando esses ovos eclodem, eles matam a larva da abelha solitária, se alimentam dela e também se alimentam do que a abelha mãe deixou ali para período do crescimento daquela larva. Então eles acabam matando, não dando chance daquela abelha se desenvolver e tomando conta daquele ninho. Além disso, a gente tem a contaminação pelos defensivos, né? Porque essas abelhas, elas são contaminadas e em locais com alta concentração de defensivo agrícola não se sobrevive a abelha, né? Além disso, essas abelhas, elas também são confundidas com muitos outros insetos, né? Porque a variação de tamanho delas e as cores, elas podem ser azuis, elas podem ser verdes, elas podem ser metalizadas, né? E elas podem ser, inclusive, multicoloridas. E também por causa do tamanho delas. Uma abelha solitária, ela varia de 2 milímetros até 5 centímetros. Então, assim, elas são muito consideradas e aí, por conta disso, muitos humanos, né, eles acabam fazendo o abate dessas abelhas mesmo sem saber que são abelhas. Daí entra a coisa mais importante que existe, o conhecimento. Porque 76% das abelhas são responsáveis por toda a produção agrícola do mundo. No Brasil, o maracujá, a acerola, goiaba, a castanha do Pará, o caju são extremamente dependentes da polinização por abelhas. Já no exterior, a gente vai ter aí a maçã, a pera, a cereja, entre outros, extremamente dependentes dessas abelhas. Uma curiosidade é que quando esses condomínios de ninhos eles são transportados, retirados do lugar de origem, eles recebem o nome de hotel. E isso acontece porque alguns lugares fora do Brasil, eles já têm o costume de levar esses ninhos para os lugares de produção agrícola deles. E aí existe a comercialização desses ninhos. Isso acontece nos Estados Unidos, no Japão, no Canadá, muitos países da Europa. Como eu já falei anteriormente, esses países eles já descobriram a importância dessas abelhas na produção agrícola. E como eles são muito mais avançados na parte de produção orgânica, produção agroecológica, eles já descobriram que adotar a prática de instalar esses hotéis dentro das áreas de produção é muito mais vantajoso, porque existe uma melhora na produção dessas culturas. Então, gente, tendo posse dessa informação, né, do quanto essas abelhas são importantes, né, a gente precisa fazer o máximo para poder preservar essas espécies, né, até porque a abelha é muito mais do que produção de mel, cera, própolis, né, elas são extremamente importantes para a manutenção do meio ambiente, elas são extremamente importantes para as produções agrícolas, né, e assim, além de tudo, elas ainda são indicadoras ambientais. A minha ideia para você que trabalha com agroecologia, com orgânicos, né, ou simplesmente tem um quintal produtivo, deixa ali disponível alguns condomínios de ninhos, né? Por quê? Porque essas abelhas elas vão usar essas células para fazer as suas posturas de uma forma mais facilitada, né? E outra coisa, quando a gente tem uma polinização natural, frutas, verduras, legumes, eles tendem a ter um aspecto mais uniforme. E as sementes, elas acabam tendo uma genética mais fortalecida, justamente por causa da polinização cruzada. Então, gente, é isso. Se você gostou desse vídeo, se você acha que eu acrescentei mais no seu conhecimento, deixa aqui embaixo o seu comentário, me contando o que você achou disso tudo, né? Me dizendo se você tem mais alguma dúvida. Deixa seu like, não se esqueça de se inscrever no canal. Eu tenho também um Instagram, eu tenho o Facebook, que você pode estar acompanhando a gente. O Instagram tá aqui embaixo, ó, eu vou deixar escrito aqui embaixo. E vai lá,
Não esquece de deixar o comentário também lá. Acompanha a gente que vai ser muito legal estar com vocês. Beijo, tchau!